Queridas irmãs e queridos irmãos, é com muita alegria que me encontro junto com vocês aqui novamente para um momento de reflexões sempre muito ricas e iluminadas em torno dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. E para iniciar nosso trabalho de hoje, nossas reflexões, nossos diálogos, peço que vocês se atentem para essa bela lição trazida por Bezerra de Menezes no livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, na lição de número 3, chamada Legenda Espírita, onde ele trata do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é exatamente Fora da Caridade não há salvação. E Bezerra nos diz o seguinte: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. É assim, amigos, guiados por nossa legenda da doutrina espírita, que rogamos a Jesus, nosso amado Mestre, e ao nosso Pai, toda bondade, todo amor, que nos guie nesses momentos de dedicação aos ensinamentos da doutrina, onde possamos refletir e colocar dentro de nossas mentes e corações todas as mensagens positivas que nos são trazidas por essa doutrina tão bendita, que possamos juntos, nós aqui, irmãos encarnados, com os desencarnados que nos acompanham, refletir, pensar e, mais do que tudo, colocar em ação, colocar em serviço, trabalhar por todas essas boas coisas que nos são ensinadas. Assim, agradecidos pelo que recebemos e por esses momentos, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje o nosso estudo está voltado para o Livro dos Espíritos, já lá no finalzinho dele, na parte 4, que fala das esperanças e consolações. E no capítulo 2, essa parte 4 tem 2 capítulos. Um capítulo se chama Das Penas e Gozos Terrestres, e o capítulo 2 se chama Das Penas e Gozos Futuros. E o subtítulo que nós vamos estudar desse capítulo 2 se chama Expiação e Arrependimento, para refletir sobre esses ensinamentos, para entender o significado exato do arrependimento e da expiação nos termos da nossa doutrina. E como nós, espíritos, reconhecemos nossas faltas, buscamos reparação para o objetivo final nosso, que é a perfeição, a progressão por meio das nossas múltiplas existências. E para começar essa reflexão, é bom a gente entender bem o que significam os termos expiação e arrependimento. Expiar, segundo consulta que a gente fez na inteligência artificial, pelos dicionários que temos disponíveis online, significa reparar um erro, uma falta, ou pagar um crime, ou remir-se, que é libertar-se ou tornar-se livre. Ou seja, expiar não é uma coisa de sofrimento, como o nome pode até parecer. Na realidade,
a gente está reparando um erro, a gente está se libertando, se tornando livre desse erro. Então a gente tem que reparar esse erro, essa falta. E o arrependimento, dessa mesma fonte, nos diz que é a mudança sincera de atitude, mente e comportamento após o reconhecimento de um erro. Então a gente muda a atitude para quê? Para reparar esse erro, em nosso próprio bem, porque a gente se torna livre, a gente liberta-se do erro cometido, da falta cometida. Arrependimento, continuando ainda nessa definição, envolve aspectos racionais, é uma decisão racional, mas muito mais que isso, ela também é emocional e é pela nossa própria vontade. Isso é muito importante, que a gente tenha a vontade de quê? De mudar sinceramente. De quê? De agir para corrigir isso. E é tudo isso que nós vamos estudar agora, à luz dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. E o livro começa dizendo que o nosso arrependimento ocorre por questões, em momentos, tanto no estado espiritual como no estado corporal, mas primordialmente no estado espiritual. Quando livres como espíritos, dessa limitação que a gente tem no corpo, a gente compreende com mais clareza as imperfeições que nos afastam da felicidade. O que é a felicidade? É estar livre, é estar com a consciência tranquila, é não ter uma âncora lá atrás de erros, de falhas, de transgressões cometidas. Nesse estado de espírito, a consciência ilumina-nos, o espírito aspira então por uma nova encarnação para a gente, enfim, reparar esses erros, purificar-nos, né? Mas isso também ocorre no estado corporal. O que ocorrendo é melhor ainda, porque a gente compreende a verdadeira diferença entre o bem e o mal. E o homem começa a melhorar-se instantaneamente. Nós começamos a melhorar no tempo que falta de nossa existência. Às vezes não é muito, mas toda vez o que a gente puder fazer, a gente já vai estar melhorando, a gente já vai estar plantando um futuro melhor. E quais são as consequências desse arrependimento no plano espiritual? No plano espiritual, ao arrepender-se, na realidade, o processo do arrependimento começa a compreender nossas imperfeições, compreender que nós estamos errados, desejar a nossa purificação, desejar a reparação do erro em novas existências, expiando, reparando as nossas faltas. E aí, o que acontece? A consequência. A gente está avançando no nosso caminho, indo para melhor, tornando-nos mais próximos do que Jesus tanto nos ensina e tanto nos exemplifica. Como? Reparando os erros. E no plano físico, é melhor ainda, porque a gente pode se melhorar instantaneamente. A gente já pode reparar o erro, a gente já pode reparar a falta. No plano espiritual, a gente começa a fazer a preparação da reparação, mas essa reparação tem que ser feita no caminho do erro, ou seja, onde nós falhamos. E normalmente a gente falha como encarnado. E aí a gente tem que voltar como encarnado para fazer essa reparação. E o arrependimento sincero é o primeiro passo para essa nossa transformação, que é, enfim, o nosso objetivo, nos transformarmos em seres perfeitos, melhores, seja no plano físico ou no plano espiritual. É junto, é uma coisa só. É tudo a nossa vida, espírito, vida como eternidade, é assim que funciona. E aí a gente tem um probleminha com o arrependimento que a gente precisa tomar muito cuidado. E a irmã Dufour, no livro Vibrações de Paz em Família, psicografado por Vanderlei Oliveira, nos traz uma reflexão que o arrependimento pode levar ao remorso. E isso não é bom. Porque o remorso, segundo ela, é a gente se enredando num processo improdutivo. Porque o arrependimento é saudável. É o sentido com o qual a vida interior leva você a reavaliar o passado, visando a um futuro com mais sabedoria e cuidado. No entanto, o remorso aprisiona. O remorso é aquele arrependimento sem ação. O remorso
tira a nossa inteligência, nos torna desanimados. A gente começa a se arrepender e aí desanima, não quer fazer nada e entra num estado quase que depressivo, de remorso, de inação, desânimo. E ele subtrai a nossa inteligência. Já o arrependimento ilumina-nos, nos mostra alternativas de reconstrução do que nós já fizemos. A gente tem que se manter vigilante, segundo Hermance, para não aceitar que o desânimo abrace nosso estado de arrependimento. E por quê? Concluindo, Hermance, ela diz que os frutos dignos do arrependimento são obras divinas de redenção e estabelecem na alma a força de continuar e persistir. Esse é o fruto digno do arrependimento, aquele bom arrependimento. O arrependimento que leva ao remorso não nos permite redenção, não nos permite ter forças. Então a gente tem que procurar com muita tenacidade, com muita empenho, ao nos arrependermos, mantermos-nos no caminho da ação, da reparação, e não do desânimo, não do puxa vida, por que eu fiz isso? Aí não passa mais. Não. Temos que ir para a ação e o mais rápido possível. Porque o nosso progresso é inevitável. Toda vez que a gente tem uma tendência negativa em um determinado momento dos nossos várias reencarnações, nós vamos precisar reparar isso em outro momento. Nós vamos ter que ter a nossa chance de reparação em outra vida, onde a gente vai desenvolver o instinto do bem. E isso vai acontecer até que todos nós progridamos e atinjamos a meta da perfeição. Todos nós somos perfectíveis e vamos chegar ao estado de perfeição. Qual é a diferença? O tempo. Alguns de nós gastamos muito mais do que outros nesses processos evolutivos, porque assim queremos. Aquele espírito que se volta para o bem começa a se purificar. E talvez, mesmo que talvez tenha tido mau comportamento, más ideias, más ações nas existências anteriores, mas ele está começando a trilhar o caminho que vai nos levar à proximidade de Jesus, o caminho da perfeição. E é isso que importa que a gente faça. E a melhor forma de fazer isso é nos arrependendo, reconhecendo nossas inferioridades, nossos erros e trabalhando para recuperá-las. E aí a gente volta ao que Bezerra nos disse na nossa reflexão de hoje. Fora da caridade não há salvação. Como disse Kardec na legenda da doutrina espírita. Então, é com trabalho, é colocando o amor em ação, ou seja, com caridade, que é a melhor forma de nós repararmos nossas faltas. As que sabemos e as que não sabemos, mas que certamente ainda as temos em nossa trajetória de vida. Queria então falar um pouquinho de que você pode, às vezes, ter pessoas, espíritos, que ficam recalcitrantes em reconhecer, em se arrepender. E isso acontecerá cedo ou tarde. E como é que isso acontece? Quando a gente, mesmo no mundo espiritual, insiste no erro, persiste no erro. Nós temos uma teia de amor que nos envolve, a começar pelo Pai Maior, que é amor acima de tudo. Mas nós temos amigos espirituais no plano de ação nossa, mais elevados, mas que vêm nos ajudar no plano de ação nossa. E esses amigos espirituais trabalham para nos esclarecer e podem nos auxiliar nesse processo, se nós deixarmos, tanto quando desencarnados quanto quando encarnados. E às vezes nós persistimos demais. Existem vários exemplos de persistência no erro e amigos espirituais atuando quando desencarnados e quando encarnados. A gente pode lembrar aqui de duas obras fantásticas. Uma de Emmanuel, que é Renúncia,
e outra de André Luiz, Libertação. Nessas duas obras a gente vê espíritos recalcitrantes no mal, que persistem no mal, sofrendo, e como a bondade divina permite que espíritos que os amam se dediquem para jogar a luz neles, para que o primeiro lampejo de arrependimento, eles vão ter que trilhar todo o caminho da reparação. Mas é preciso primeiro vencer alguma coisa, vencer isso que os prende ao estado de inferioridade. E o que é essa coisa? Orgulho, normalmente. A gente precisa vencer esse orgulho. E existem outros espíritos ainda, não recalcitrantes no mal, mas que são indiferentes. Não, para mim está tudo bom, não vou fazer nada, passando, não, tudo assim. E eles sofrem porque estão presos na inércia. Eles não chegam nem a se arrepender, mas também não raciocinam. É como aquele, como diz o Kardec, no Livro dos Espíritos, é como aqueles indivíduos encarnados que preferem morrer de miséria a trabalhar. Não quero sair, aqui ele está preso. Tem vários motivos para eles estarem presos, mas o que falta mesmo é a vontade. Falta energia, falta de energia, falta de vontade. E aí eles ficam naquela modorra, naquele marasmo que não leva ninguém para frente nem ninguém para trás. É muito importante que a gente possa lembrar sempre: ação, ação, ação. Que tipo de ação? Ação no bem, ação na caridade. Ação na caridade conosco, na caridade do lar. Principal caridade, nossa principal missão, com aqueles que, os próximos mais próximos. Essa caridade é essencial para o nosso caminho de aperfeiçoamento, para diminuirmos nossas inferioridades nesse planeta que por acaso se chama planeta de expiação e provas. Ou seja, está aqui a hora da gente ser provado, da gente reparar erros. É o planeta que a gente está, é o nível evolutivo que a gente está em geral. Não estou falando dos missionários que aqui vêm só para nos ajudar, estou falando de nós. Nós estamos aqui para reparar faltas, para nos melhorarmos, para aprendermos com cada novo passo do caminho. Seja aprendermos por uma dificuldade, seja aprendermos por um sucesso, por uma felicidade. As duas facetas de nossa vida nos trazem lições. Umas lições de humildade, outras lições de necessidade de agradecer, que também é humildade. Sabermos que não estamos sós e que nunca conseguimos nada sozinhos, que estamos todos juntos numa caminhada onde um ajuda o outro, tanto encarnados quanto desencarnados. E por que, então, com toda essa teia de bondade que eu falei há pouco, que nos cobre, nós vemos ainda tantas imperfeições, o nosso planeta ainda é tão primitivo, a gente tem tantas coisas que a gente vê incrível. E aí a gente pode dizer o seguinte: o caminho do progresso espiritual não é linear. Mesmo após reconhecer erros, muitos espíritos, muitos de nós vacilamos e retornamos temporariamente ao mal. Não é uma coisa assim, é muito oscilante o nosso trajeto. Infelizmente, precisamos ter forças para não vacilar, não cair nas ciladas, não cair nesses pequenos truques que nos fazem voltar às nossas imperfeições, nos tornam paralisados frente ao trabalho de melhoria que nós temos que fazer em prol de nós mesmos, em prol de nossas felicidades. Então, muitas vezes, a gente demora muito a se arrepender. Outras vezes a gente recai no mal e outras vezes ainda nós somos influenciados negativamente. Então, esse conjunto de fatores nos fazem trilhar de forma não linear o nosso caminho de progresso. Temos que ficar atentos a eles. Orai e vigiai. E alguns espíritos são
extremamente impermeáveis a todos os esforços que se façam para a sua transformação por meio do arrependimento, por meio de reconhecer os erros e tentar trabalhar pelas melhorias. São histórias, como a gente já falou, de renúncia e libertação, em que, mesmo com toda a prece, mesmo com todo a aura positiva que é lançada por cima deles, nada os penetra, nada os toca. E aí vem aquela história dos dois principais males da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Quando encarnados, nós temos os dois, o egoísmo muito grande. Muitas vezes a gente não faz a caridade que devia fazer por egoísmo, a gente acumula muito mais do que deveria ter por egoísmo. Mas, tanto no encarnado quanto no desencarnado, o orgulho é uma barreira horrível. Temos que trabalhar muito para evitar o orgulho. Não podemos evitar esse mal nem quando desencarnamos, porque ele é intrínseco a nós. Ele está no espírito, ele não está no corpo. A morte não nos vai tornar perfeitos, vai tornar-nos o que somos agora como desencarnados. Então, vamos começar a trabalhar agora. Vamos começar a procurar diminuir nossas imperfeições agora. E por isso a gente pode corrigir, tanto no mundo encarnado quanto no mundo espiritual, todos os defeitos, todas as faltas de virtude que a gente possa ter. E a expiação é então, ou seja, a reparação dos erros, é um processo necessário para que tenhamos esse equilíbrio espiritual. Não se trata de punição, muito menos punição divina. Expiar é, na realidade, uma consequência das leis universais de causa e efeito. É a mola que nos impulsiona a evolução. Ou seja, nós estamos aqui sob leis universais e a expiação, reparação dos erros, longe de ser um defeito, é uma bela oportunidade da gente se melhorar, da gente buscar o quê? O reino dos céus, a felicidade. Bela mola, reparar os defeitos. E é com essa reparação dos defeitos que a gente pergunta uma coisa. Então, já que eu tenho que reparar os defeitos, eu preciso estar sinceramente arrependido? Será que só chegar ali... Assim, uma coisa puramente racional. Eu errei, notei que estava errado, racionalmente eu vou lá e corrijo o erro. Mas em momento nenhum eu me arrependi desse erro. Isso seria suficiente para as nossas vidas? E os espíritos, vidas como espíritos, vida eterna, os espíritos nos esclarecem com muita sabedoria. Não, longe de ser suficiente. Porque se você está agindo a reparar um erro, só do ponto de vista racional, você está simplesmente esquecendo que interiormente você ainda não se modificou, você ainda não se transformou e você vai cometer outros erros. Então você não está na estrada da melhoria. A estrada da melhoria exige transformação sincera, desejo sincero de reparar, e aí sim você está se transformando interiormente, você está se beneficiando dessa bela oportunidade. Ou seja, arrependimento é importante. Arrependimento sem reparação vira remorso. Arrependimento com reparação vira transformação. E só reparação, só expiação, sem o arrependimento, é uma atitude momentânea que não vai para o futuro. Essa dupla, expiação e arrependimento, arrependimento e expiação, elas vão vindo em conjunto uma com a outra. São as duas ações, os dois momentos necessários para a nossa efetiva transformação. E aí, quando a gente está falando em expiar, em arrecadar, em resgatar as coisas, nós temos que ver que o que repara o mal é o bem praticado.
os sacrifícios que a gente fizer, eles têm que atingir os nossos orgulhos e interesses materiais. Você tem que restituir em vida se tiver feito algum mal, tiver tirado algum mal. Não adianta depois da morte chegar e dizer, em herança eu vou deixar. Poxa vida, e você agiu com egoísmo. Você já sabe que está ruim? Age na hora. Porque se você não agir na hora, você não está sinceramente arrependido. Você tem que entender que não precisa viver no supérfluo. Você vai ter que se privar de algum gozo. Por quê? Porque para reparar esses danos, o que é isso? É a gente se livrando daquele mal da humanidade, do nosso planeta, que é o egoísmo. Isso é importantíssimo. Porque, como disse no Livro dos Espíritos, nas instruções para Kardec, Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Só bater no peito, né? E aí diz ele, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, trabalhando, mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Aquilo, se você está desprendido, você está trabalhando, você abandonou o egoísmo, abandonou o orgulho, não está aqui batendo no peito, não está fazendo suplício na carne só para os outros verem, isso vale muito mais do que qualquer coisa. Então a verdadeira reparação significa uma generosidade autêntica, uma humildade verdadeira, uma restituição de bens, no caso de acontecer, imediata, a partir do momento que você se arrepende. E isso, quando acontece em vida, tem um duplo proveito, porque a gente já começa a se modificar agora, já chega no plano de espiritual sem alguns miasmas do que tínhamos feito, sem alguns defeitos que conseguimos superar. Isso nos ajuda muito na nossa trajetória. A gente já está calando a voz do egoísmo, a gente já está calando a voz do orgulho imensamente. E daí vem que a prova da riqueza, ela é dada, é uma prova difícil, mas ela é dada com muito carinho por Deus, porque quem consegue bem suceder nessa prova, como dizem os Espíritos, tem como compensação a ventura da generosidade, que já neste mundo você poderá gozar, porque você, tendo recursos, tendo condições, já começou a ser generoso no limite de romper o seu egoísmo. E o arrependimento perto da morte, aquele que no leito de morte, puxa, agora eu me arrependi. É um passo, tá, pessoal? É claro, esse que se arrependeu perto da morte não teve tempo de reparar, mas ele vai conseguir reparar numa oportunidade futura, porque o futuro permanece sempre, sempre aberto para todos aqueles que, sinceramente, desejam se regenerar. E concluindo essa lição de hoje, nós temos que o caminho da nossa redenção, da nossa salvação, onde salvação é nos livrar do perigo, como disse Bezerra de Menezes, ou livrar dos problemas, compreende basicamente 5 passos. Um arrependimento sincero, que é a base de toda transformação espiritual, a expiação necessária, ou seja, a reparação necessária dos maus praticados, que é uma consequência natural das leis universais, causa e reação, uma reparação ativa, praticando o bem para reparar o mal. Como é que a gente repara? A gente normalmente não vai reparar, principalmente quando vem de encarnações passadas, exatamente naquele espírito que a gente prejudicava, porque aquele espírito pode ter progredido, não está nem mais ligado a gente, mas nós estamos ligados ao erro. Nós pusemos uma âncora no nosso erro. Então, como é que nós vamos reparar esse erro, se não é no espírito que foi prejudicado? É em outros espíritos que precisem. É praticando o bem. Praticando o bem a gente repara o mal.
E esse quarto passo é o progresso contínuo. A gente tentar acabar com os vais e vens e tentar continuamente, passo a passo, ir progredindo. E como é que a gente faz isso? Tendo a certeza da vida eterna, que o futuro jamais se tranca para quem se arrepende, para quem quer reparar. E a verdadeira transformação, finalizando, exige sacrifício real, humildade genuína e ação concreta. Não há condenação eterna, meus irmãos, mas um caminho de progresso aberto para todos. O arrependimento sincero, acompanhado de reparação efetiva por meio do bem praticado, constitui o caminho seguro para a nossa reabilitação e progresso espiritual. Assim, eu deixo essa mensagem de uma bela lição do Livro dos Espíritos e convido a vocês a fazer a nossa prece de encerramento dizendo: Pai amado, Jesus, mestre querido, obrigado por esses instantes de estudos e de reflexão que aqui tivemos e permita, Pai, que possamos, com essas lições, nos tornarmos mais conscientes e estáveis no nosso caminho de evolução, de trabalho no bem e de busca de nos tornarmos melhores. Assim, agradecidos por tudo que aqui recebemos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.